Muito bem, pessoal, vamos falar agora sobre o crime de infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal e já vamos colocar aqui na tela para a gente ver esse tipo. Olha só, artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena, detenção de 2 a 6 anos. Reparem que o crime de infanticídio ele vai ser muito semelhante com o crime de homicídio. Neste caso do infanticídio, eu tenho matar o próprio filho. O que eu tenho lá no artigo 121? A descrição do preceito primário é matar alguém. Vocês concordam comigo que a mãe que mata o seu próprio filho, ela matou alguém? Ela matou uma pessoa. Então, por que esta mãe não vai responder pelo crime de homicídio? Ela não vai responder pelo homicídio em que pese a conduta dela se adequar ao tipo penal do artigo 121, poder se subsumir ao artigo 121, nós vamos aplicar o artigo 123 em razão do princípio da especialidade. Eu tenho aqui no artigo 123 uma conduta específica, uma conduta especial em relação ao artigo 121. Então, olha só, artigo 121, ele vai falar matar alguém. E o artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, eu vou aplicar o artigo 123, as condutas que se adequarem a esse tipo penal, em razão do princípio da especialidade. Alguns doutrinadores vão dizer, inclusive, que o homicídio o infanticídio é uma forma de homicídio privilegiado. Porque, querendo ou não, existe um homicídio, só que vai ser punido de maneira mais branda em razão das condições e circunstâncias apresentadas no tipo penal. Vamos lá, então. Vamos entender esse crime e os elementos que ele traz. Matar, tirar a vida. Isso daqui está tranquilo. Só que nós temos alguns elementos, vamos apagar isso daqui. Nós temos alguns elementos. Primeiro, este crime só vai existir se esta morte, este matar, for praticado sob a influência do estado puerperal. Se ele for praticado contra o próprio filho durante ou logo após o parto. Beleza? Vamos começar aqui então falando sobre o estado puerperal. Reparem, o que é o estado puerperal? Vem comigo aqui. O estado puerperal são alterações físicas, psíquicas, que a gestante sofre a partir do momento em que o parto se dá início. Pelo menos esse é o entendimento da medicina. E esses efeitos psíquicos, eles podem perdurar por tempo variável de mulher para mulher, mas a doutrina considera entre 6 8 semanas após o parto é o momento em que a gente poderia ter aí esse estado puerperal. Em algumas mulheres pode ser por tempo superior, em outras mulheres também pode ser por tempo inferior a essas 6, 8 semanas. Este vai ser o estado puerperal. É algo inerente à mulher. É algo que, inclusive, há uma presunção em relação às mulheres de que elas venham a sofrer esse estado puerperal. Em razão do nascimento, são alterações que acontecem no corpo feminino quando elas dão à luz a seus filhos. Muito bem. Então, para que haja o crime de infanticídio, é necessário que esta morte, que a mãe pratica esta conduta sob a influência do estado puerperal. Logo, nós vamos dizer que o crime de infanticídio é um crime próprio. É um crime próprio. Por quê? Ele não pode ser praticado por um homem. A gente até vai ver uma situação que pode. Mas, em regra, ele não vai ser praticado por um homem. Ele não vai ser praticado por uma mulher que não teve filho. Ele somente pode ser praticado por uma mulher que se encontra sob o efeito do estado puerperal durante ou logo após o parto. É um crime próprio, é um crime que exige uma qualidade, uma condição específica do sujeito ativo para que seja praticado.
tá bom? Então guarda isso, trata-se de crime próprio. E esta conduta tem que ser praticada contra o próprio filho durante ou logo após o parto. Vamos lá. Se eu falo durante o parto, a partir de que momento inicia-se o parto? Há uma divergência na doutrina em relação a isso. Alguns vão considerar que o parto se inicia quando a bolsa estoura. Outros vão considerar que o parto se inicia, por exemplo, na cesariana, quando são cortadas as membranas e chega-se ao útero. Mas o que prevalece é que o parto tem início a partir do momento em que há a dilatação do colo do útero. A partir do momento em que começa a dilatação do colo do útero, a doutrina entende que se deu início ao parto. Reparem, portanto, se a gente toma como ponto inicial do parto a dilatação do colo do útero, o que isso significa? Que se uma mulher tenta matar ou mata o seu feto antes do início do parto, antes da dilatação do colo do útero, nós vamos ter o crime de aborto, lá do artigo 124 do Código Penal. Entretanto, se a mulher, esta gestante, ela pratica uma conduta no sentido, na intenção de matar o seu bebê, após o início do parto, ou seja, durante o parto, a partir do momento em que houve a dilatação do colo do útero, a criança ainda está dentro da barriga da mãe, está dentro do útero ainda, mas já há dilatação do colo do útero. A partir deste momento, é considerado que haverá o crime de infanticídio e não mais o crime de aborto. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho aqui durante o parto, tá bom? E o parto vai se iniciar de acordo com a maioria da doutrina, com a dilatação do colo, do útero. E qual vai ser então o termo final quando a gente vê aqui, olha, logo após? O que é considerado logo após? Que momento, até que momento eu posso considerar que ainda a mãe está sob efeito do estado puerperal, que a mãe pode ser sujeito ativo do crime de infanticídio se ela vier a matar o seu próprio filho? Até qual momento? Pessoal, não há uma definição nem na lei, nem na jurisprudência, nem na doutrina em relação ao limite temporal do estado puerperal, ou do que é considerado logo após o parto. Então, vai variar, e isso vai ser uma análise feita no caso concreto, de acordo com a proporcionalidade e a razoabilidade, mas não há uma definição e vocês não precisam se preocupar com isso. Ah, professor, mas será que é 1 mês? Será que é 2 meses? Será que são 3, 4, 5, 10 meses? Não há uma definição. O que nós precisamos saber é que há uma presunção de que aquela mãe que se encontra durante o parto ou logo após, ela está sob efeito do estado puerperal. Logo, não é necessário, em regra, isso a doutrina é praticamente pacificado, que não é necessário fazer um laudo pericial em relação ao estado puerperal. Ou seja, não precisa de laudo pericial, não precisa de perícia para atestar o estado puerperal da mãe. É uma presunção que existe em relação a esse estado puerperal. Então a mãe está durante o parto ou logo após o parto, professor, o que é considerado logo após? Vai variar no caso concreto. Pode ser algumas semanas, alguns dias, podem ser alguns meses, vai variar no caso concreto. Mas há uma presunção de que dentro de alguns dias, algumas semanas, a mãe encontra-se sob o efeito do estado puerperal. Beleza, galera? Não precisamos, portanto, nos preocupar em relação ao lapso temporal do estado puerperal, tampouco ao que vai ser considerado logo após o estado puerperal. E, em regra, quando as questões de prova trazem isso pra gente, trazem o crime do artigo 123 pra gente, as próprias questões de prova vão falar: olha, determinada mulher, sob a influência do estado puerperal, durante o parto ou logo após. Então, o que você não pode deixar de fora, e as questões, elas às vezes vão querer te confundir, o que você não pode deixar de fora é que somente haverá o crime de infanticídio se esta conduta é praticada quando a mãe encontra-se sob o efeito do estado puerperal,
durante ou logo após o parto. Guardem estas expressões, as expressões que a lei trouxe para a gente. Não vamos nos preocupar com o que a lei não trouxe e com o que não há definição na doutrina e na jurisprudência. Opiniões doutrinárias vocês vão ouvir milhares. Opinião de outros concursados e concursandos vocês vão ouvir milhares. Mas guarda o que eu estou te falando, foca no que está aqui na lei, porque a prova vai cobrar de acordo com o que está escrito aqui. E não de acordo com que se 6 meses é considerado ainda efeito estado puerperal ou não. Quem vai te dizer isso é a própria questão da prova. Se a prova falar que a mãe matou o filho depois de 3 meses do parto, mas que ela se encontrava sob efeito do estado puerperal, você pode aplicar o crime de infanticídio. Tranquilo? Aí vai ser considerado logo após o parto, apesar de alguns treinadores falarem que logo após o parto teria que ser imediatamente, alguns dias somente. Isso daí vai variar, a gente vai ter opinião de todas as formas. Beleza, galera? Vamos em frente, bota aí na tela. Quero trazer aqui para vocês, então, alguns comentários, algumas coisas que eu até já falei com vocês. Reparem, prazo do estado puerperal não existe, tá bom? A lei vai falar que tem que ser logo após. Só vai ver o crime de infanticídio se for logo após o parto, tá bom? Mas, apesar disso daí, entende-se que enquanto subsistirem os efeitos do estado puerperal e a sua influência, ainda será admitido o crime de infanticídio, tá bom? Não vai ter prazo específico. Então, não há. A gente vai ter aqui uma análise casuística. O que é isso, professor? Análise no caso concreto. Próximo, é necessário perícia para testar o estado puerperal? A gente vai botar aqui, em regra, não. Tá bom? Presume-se o estado puerperal durante ou logo após o parto. Por que a gente coloca em regra não? Porque a depender do caso, se houver necessidade, se houver dúvida se a mãe estava ou não sob efeito do estado puerperal, aí eventualmente é possível sim um laudo pericial, uma perícia psicológica, psíquica, para avaliar se a mãe se encontrava ou não sob efeito do estado puerperal. Outro detalhe importante que a doutrina chama a atenção. Vamos supor que uma mãe está sob o efeito não somente do estado puerperal, mas ela está sofrendo alterações psíquicas tão graves, tão severas, que ela não tem mais a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Portanto, se uma mãe mata o seu próprio filho durante ou logo após o parto, mas em razão de não ter mais a compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ela sequer vai responder pelo crime de infanticídio. Ela será considerada inimputável e vai ter a sua culpabilidade excluída e, portanto, não poderá ser responsabilizada sequer pelo crime de infanticídio. Mas isso aí é só uma exceção, tá, pessoal? É só se a questão da prova falar que os efeitos que essa mãe está sofrendo são tão severos a ponto de retirar a sua imputabilidade. Em todos os outros casos, vai simplesmente falar que ela estava sob efeito do estado puerperal e aí se aplica o crime de infanticídio. Por fim, pode haver infanticídio culposo? Vamos supor que uma mãe ela está sob efeito do estado puerperal e esse estado puerperal gera nela um certo esquecimento. E em determinado dia ela coloca o seu filho numa bacia, tá bom? Está enchendo a bacia, sai e esquece que a bacia estava enchendo, e quando retorna, o seu filho, na verdade, veio a morrer afogado. Pessoal, reparem que ela não teve o dolo de praticar a morte do seu filho, mas em razão do estado puerperal, em razão de todas as alterações psíquicas que ela vinha sofrendo, ela acabou gerando a morte do seu filho. A pergunta é, olha aqui na tela,
pode haver infanticídio culposo, ou seja, essa mãe que que acabou matando o seu filho culposamente em razão do estado puerperal, ela vai responder pelo crime de infanticídio culposo? Resposta simples, objetiva e direta: não, tá bom? O infanticídio ele não comporta a modalidade dolosa. Professor, então no caso, essa mãe que esquece, foi negligente e acabou deixando a banheira do seu filho ligada e acabou matando o seu filho afogado, sem querer, ela responde por algum crime? Há uma divergência na doutrina, tá? Tem uma primeira corrente que vai dizer que essa mãe deve ser responsabilizada por homicídio culposo. Homicídio culposo, podendo, obviamente, ser aplicado a ela o perdão judicial posteriormente a critério do juiz, mas que a conduta dessa mãe se amoldaria ao crime de homicídio culposo. Já uma segunda corrente vai dizer que, na verdade, não há crime. Tá bom? Essa conduta seria uma conduta atípica. Por quê? Porque o estado puerperal em relação a essa mãe afastaria, tá? Esse puerpério ele gera abalos psicológicos tão severos que afastaria até mesmo a responsabilização pelo homicídio culposo praticado contra seu filho. Então há uma divergência na doutrina em relação a qual crime responderia essa mãe, mas o que a gente tem que ficar claro é que não há hipótese de infanticídio na modalidade culposa, beleza? Outro ponto que eu quero chamar a atenção, nós temos algumas circunstâncias agravantes no nosso Código Penal. Então, Código Penal, artigo 61. Existem as seguintes circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. E aí eu trouxe para vocês, no inciso 2º, duas hipóteses. Ter o agente cometido o crime contra ascendente, contra descendente, contra irmão ou cônjuge. Vamos focar nesta hipótese aqui, crime praticado contra descendente. E vamos focar aqui na linha H, no crime cometido contra criança. A minha pergunta para vocês é a seguinte: esta mãe que pratica infanticídio, ela vai responder pelas agravantes de ter praticado o crime contra descendente? De ter praticado o crime contra criança? Olha aqui na tela. Vai responder por essas agravantes ou não? Galera, isso aqui tem que ficar muito claro pra gente. A mãe que pratica infanticídio, ela não responde por essas agravantes. E por uma razão bem simples. Se ela respondesse por infanticídio e por essas agravantes, nós teríamos aqui um bis in idem, ou seja, a mesma situação, as mesmas circunstâncias sendo levada em consideração duas vezes na dosimetria da pena. Quando você diz que o crime é um crime de infanticídio, nós já estamos levando em consideração automaticamente que o crime foi praticado contra um descendente, porque o crime de infanticídio é praticado contra o próprio filho, e que foi praticado contra uma criança, porque tem que ser praticado durante ou logo após o parto. Então são circunstâncias que já estão inseridas automaticamente dentro do tipo penal. São elementares do tipo penal de infanticídio. Então eu não posso levar em consideração essas circunstâncias para se amoldar à conduta típica, para dizer que houve o crime de infanticídio e, em outra fase da dosimetria da pena, dizer que são condutas, que são circunstâncias agravantes. Eu estaria levando em consideração essas circunstâncias em dois momentos: ao tipificar o crime e ao agravá-lo. E bis in idem, considerar em duas situações distintas a mesma circunstância, não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio. Beleza, galera? Na tela. Vamos em frente. Por qual crime responde a mãe que, logo após o parto, sob o estado puerperal e com a intenção de matar o próprio filho, mata outra criança pensando ser seu filho? Vocês sabem que recém-nascido é tudo igual, né? Vamos supor que a mãe vai lá na maternidade, né? O filho está na maternidade, deitado no berço, e do lado tem outra criança. E do lado, no berço ao lado, tem outra criança. Ficou com o pescoço torto, né? Ela olha para a criança A e fala: opa, a criança A é meu filho e eu quero matar o meu filho. E aqui é a criança B, tá bom? E ela vai e mata essa criança
acreditando ser o seu próprio filho. Entretanto, o filho dessa mulher não era A, era B. Ou seja, ela matou outra criança. Ela matou o filho de outra pessoa acreditando ser o seu. Minha pergunta para vocês, qual conduta praticada por esta mulher? Qual crime deve ser imputado a esta mulher que mata o bebê de outra pessoa acreditando ser o seu próprio? Pessoal, nós vamos ter aqui a aplicação do erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa sobre a qual recai a conduta. E essa hipótese está prevista lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Então essa mulher não está isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então reparem que ela matou a criança A, mas ela queria ter matado a criança B. O artigo 20, parágrafo 3º fala, olha, nós temos que levar em consideração as características da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então eu tenho que levar em consideração as características, as condições de B, do próprio filho. Em que pese ela ter matado A, eu tenho que fingir, eu tenho que levar em consideração as características de B. E B é o filho dela. Então o exercício que eu tenho que fazer é o seguinte, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º. Se ela tivesse efetivamente matado B, que é o filho dela, por qual crime ela responderia? Ela responderia por homicídio? Não. Ela responderia por infanticídio. Então, neste caso, em que pese ela ter matado A, ela ter matado o filho de outra mulher acreditando ser o seu, ela continuará sendo responsabilizada pelo crime de infanticídio. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, inclusive, o artigo 123 aí de infanticídio, para vocês verem que é por este crime que essa mãe deverá ser responsabilizada. E aqui, outra pergunta. Por qual crime responde o agente que participa do infanticídio, mas que não se encontra sob efeito do estado puerperal e nem, eventualmente, vai ser o seu filho? Pode ser, mas também pode não ser. Então vamos lá. E essa daqui é uma das maiores polêmicas que existe em relação ao crime de infanticídio. Nós temos a mãe, tá bom? E quando a mãe mata o seu próprio filho, sob o efeito do estado puerperal, eu tenho o crime de infanticídio. Mas vamos supor agora que esta mãe, ela tenha contado com a participação de outra pessoa. E esta outra pessoa prestou um auxílio, um induzimento, induziu, instigou. Em outras palavras, esta outra pessoa que não está sob efeito do estado puerperal participou no infanticídio do filho desta mulher. Minha pergunta é, esta mulher que mata o seu próprio filho, ela responde pelo artigo 123. Por quê? Porque ela praticou infanticídio. Ela matou aqui o próprio filho. E este terceiro? Este terceiro que presta o auxílio, que participa do crime, qual crime será ele responsabilizado? Pessoal, aqui nós temos uma hipótese de concurso de pessoas. Concordam comigo? Tenho aqui 2 ou mais agentes buscando o mesmo resultado. Eu preciso me valer do artigo 30 do Código Penal, que diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então reparem, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. A mulher que mata o próprio filho, o filho é dela. É uma circunstância, uma condição de caráter pessoal? Sim. A mulher tem que estar sob efeito do estado puerperal. Estado puerperal é uma condição de caráter pessoal? Quem está sob efeito do estado puerperal é ela, não o terceiro. Vocês concordam que é uma condição uma circunstância ou condição de caráter pessoal? Sim, né? Tranquilo. Qual que é o problema? Apesar de ser uma condição de caráter, uma condição de caráter pessoal, trata-se de uma elementar do crime.
Não está lá no artigo 123, quando a gente leu, artigo 123, que a mãe mata o seu próprio filho sob efeito do estado puerperal? Olha aqui. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. De fato, não se comunicam as condições e as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Só que nós temos uma ressalva. Salvo quando elementares do crime. Logo, quando nós tivermos uma circunstância ou condição de caráter pessoal, ela vai se comunicar no crime se for uma elementar do crime. E o estado puerperal está aqui. É uma elementar do crime do artigo 123. O crime de infanticídio não existe sem o estado puerperal. Então, pessoal, esta mãe que é auxiliada por um terceiro para matar o seu filho, a mãe responde pelo artigo 123. E o terceiro também responde pelo artigo 123. Professor, mas isso é um absurdo. Porque esse terceiro, na verdade, ele pratica homicídio. Ele não está sob efeito do estado puerperal, ele não está matando o seu próprio filho, ele não está durante ou logo após o parto. Pessoal, por muito tempo, a doutrina conflitou com isso. Poxa, não é justo que um cara que não está sob efeito do estado puerperal, um cara ou uma mulher, tenha contribuído, participado de um infanticídio e venha responder por infanticídio. É muito brando para essa pessoa. Mas, pessoal, nós adotamos no Brasil a teoria monista, a teoria unitária. E se o crime praticado por essa mãe é infanticídio, o partícipe não pode praticar outro crime. O partícipe de um determinado crime vai responder pelo crime que foi praticado. O crime praticado por essa mãe foi o artigo 123, infanticídio. O partícipe, ele é um partícipe deste crime. Não se comunicam as condições de caráter pessoal, as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E o estado puerperal, matar o filho, durante ou logo após o parto, são elementares do crime que se comunicam no concurso de pessoas. Podem ser, em outras palavras, emprestada essa condição para aquele terceiro que contribui para a prática do crime. Olha aqui na tela, então, algumas situações para a gente diferenciar. Por qual crime responde o agente que contribui para o infanticídio? Vamos lá. Primeira situação, a mãe pratica os atos executórios auxiliado por um terceiro. Então eu tenho a mãe, tá bom? Que mata, vamos botar aqui uma faca, tá, gente? Ela usa de uma faca e mata o seu próprio filho. Entretanto, essa faca lhe foi entregue pela vizinha, tá bom? Essa vizinha aqui, que é a terceira, entregou para ela a faca, sabendo que a mãe utilizaria essa faca para matar o próprio filho. A mãe, vamos dizer que a mãe está lá acamada, está com dificuldade, aí ela pede para a vizinha: ô vizinha, me dá a faca para eu matar o meu filho. A vizinha fala: como assim me dá a faca? Me dá a faca porque eu quero matar. A vizinha: tudo bem, então você quer matar? Eu vou te ajudar. Vai, tá aqui a faca para você, pode matar o seu filho. Esta vizinha não está sob efeito do estado puerperal. Entretanto, ela prestou um auxílio para o crime de infanticídio. Nesse caso, tanto a mãe quanto a vizinha, essa terceira, vão responder pelo crime de infanticídio. A mãe como autora e a terceira como partícipe. Beleza? Vamos lá. Segunda situação. Mãe e terceiro praticam atos executórios conjuntamente. Eu tenho agora a mãe e um terceiro que não está sob efeito do estado puerperal. Pode ser o pai, pode ser um primo, um amigo, seja quem for, não me interessa. E ambos praticam atos executórios. Cada um está com uma faca na mão, tá? Cada um está com uma faca na mão. Aqui é um machado, pelo que eu desenhei, era para ser uma faca. Enfim, cada um está com um objeto pérfuro cortante na mão e ambos praticam golpes e vêm a matar esta criança. A mãe sob efeito do estado puerperal.
O terceiro, obviamente, não está sob efeito exato puerperal e não está matando o próprio filho. Ou ainda que seja o pai matando o próprio filho, isso não vai interessar. Mãe e terceiro praticam os atos executórios conjuntamente. E aí, galera, qual crime eles praticam? A mãe vai ser autora do artigo 123, porque ela praticou o crime de infanticídio. E o terceiro vai ser coautor do artigo 123. Ele praticou também infanticídio. As condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. E no caso aqui, o infanticídio, esse estado puerperal da mãe, ela está sob efeito do estado puerperal, ela está matando o próprio filho, essas condições de caráter pessoal vão se comunicar no concurso de pessoas. Terceira situação, o terceiro agora pratica atos executórios auxiliado pela mãe. A mãe, então, vamos supor, a mãe ela induz o terceiro a matar seu filho, tá bom? O filho dela aqui, ó, filho dela. Então essa mãe induz o terceiro a matar. E aí esse terceiro pega a faca lá, aqui ficou muito ruim. Enfim, pega a faca e mata a criança. Quais crimes foram praticados por eles? A mãe, ela não estava sob efeito do estado puerperal? Tava. Ela não quis matar o próprio filho? Quis. Ela induziu este terceiro a matar o próprio filho. Qual crime a mãe responde? A mãe responde pelo infanticídio. Artigo 123. Mas ela não foi autora, porque ela não praticou os atos executórios. Ela responde como partícipe. E o terceiro? Pessoal, aqui é a maior polêmica que existe, tá bom? Aqui sim há uma grande polêmica. Grande parte da doutrina entende que não seria justo, uma vez que esse terceiro praticou o crime sozinho ali, a execução foi sozinha, que ele devesse responder pelo infanticídio, tá bom? Então parte da doutrina, vamos botar aqui, olha, uma primeira corrente entende que ele deve ser responsabilizado pelo homicídio, tá bom? Mas uma segunda corrente vai dizer, não faz sentido ele responder por homicídio e a mãe ser partícipe de um crime que não tem autor? Porque se ela é partícipe de infanticídio, quem que vai ser o autor do infanticídio? Então não faria sentido. E essa segunda corrente, que é a majoritária, vai dizer nada disso. Esse terceiro também responde pelo infanticídio. Neste caso aqui, o terceiro vai ser o autor e a mãe partícipe. Beleza, pessoal? Fim das contas, de acordo com a maioria da doutrina, seja qual for a situação, se nós tivermos a mãe sendo auxiliada por um terceiro ou ela auxiliando um terceiro a praticar infanticídio, ele também será responsabilizado. Esse terceiro ou essa terceira também serão responsabilizados pelo crime de infanticídio. Beleza, pessoal? Atenção então a essas considerações. Em regra, o crime de infanticídio ele é cobrado de maneira bem simples. Ele é basicamente cobrado ipsiliteris o que está na lei, tá bom? Em regra. Mas nós trouxemos aqui vários comentários adicionais da doutrina da jurisprudência, exatamente porque essas questões que nós falamos aqui também são cobradas, podem vir a ser cobradas, e a gente faz um estudo completo para estar preparado, seja qual for a questão. Bons estudos, até mais!